14. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelo chifre no arbusto. Foi lá pegado e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Então aqui é uma atitude de fé que nós temos. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter fé para acreditar que Deus vai cumprir com a sua promessa nas nossas vidas, meus irmãos. Deus sempre continuou assim. Veja lá em Êxodo, capítulo 34, e versículo 26. O Senhor orientando ao povo: traga o melhor dos primeiros frutos da terra ao santuário do Senhor. Então o Senhor está pedindo aqui para trazer as primícias, traga os primeiros frutos. Então pessoas que entendem esse princípio, eles oferecem a Deus os primeiros frutos da sua agricultura, da sua colheita. Não é à toa, igreja, que no mundo todo Israel é um lugar cheio de pedra, não é um lugar bom de plantação, como aqui. A gente olha, é uma terra arisca, era para dar frutos aqui maravilhosos. Mas no mundo todo, Israel, uma terra cheia de pedregulho, é o único país que tem os melhores frutos do mundo. Por quê? Porque eles obedecem o princípio. Eles plantam e fazem o que a Bíblia diz, levam para Deus os primeiros frutos, e por isso Deus honra, para que assim se cumpra o que está escrito na sua palavra. No mundo todo, os melhores frutos do mundo estão lá em Israel, tanto em sabor como em tamanho. Lá tem cacho de uva do tamanho dessa cadeira. Para nós aqui parece coisa absurda, mas para eles lá é coisa comum. Exporta para os países de primeiro mundo, e por isso eles têm o princípio da palavra de Deus botando em prática. Outra coisa que eles fazem também, eles usam o terreno durante 6 anos. O 7º ano eles não produzem nada, eles deixam a terra descansar, porque está escrito na palavra de Deus. Então aqui está a prova para nós ver. Quem obedece a palavra se cumpre na vida da pessoa. Aleluia. Ainda em Êxodo, capítulo 13, versículo 2, a Bíblia nos orienta: consagre a mim todos os primogênitos. O primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre as mulheres. Então o primeiro filho que nasce, seja homem ou mulher, lá eles consagram ao Senhor. Devemos consagrar esta criança para o Senhor. É o princípio, para que assim todos os demais filhos serem abençoados, meus irmãos. É assim, quando você consagra algo a Deus, Ele abençoa o resto, Ele consagra o resto referente àquilo. Veja o próprio Deus, o que é que Ele fez, lá em João capítulo 3 e versículo 16: porque Deus tanto amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Ele deu o primogênito como exemplo, para nós aprendermos a trazer para Ele as primícias, o primeiro, dar a primazia do nosso coração, do nosso tempo, do nosso trabalho para Deus. Ainda em Lucas, capítulo 2, versículo 23, como está escrito, o Senhor nos alerta: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Então, era assim também com os animais. Nascia um animal, a ovelha tinha lá o seu carneiro, seu filhote, eles consagravam o primeiro animal que nascia daquela ovelha e doava para Deus.
Assim, aquela ovelha ficava uma ovelha fazendeira. O que é uma ovelha fazendeira? É uma ovelha que pare muito mais do que uma ovelha normal. É uma ovelha que pare gêmeos, pare de 2. E assim é a vida de quem honra e cumpre os princípios da primícia a Deus. Ainda em Romanos, capítulo 8, e versículo 29, diz: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o nosso primogênito, ele é o nosso irmão mais velho. Entenda isso. Se você for servo, você não vai se igualar, não vai achar que você tem o mesmo valor para Deus que nem Jesus. Mas saiba que para Deus, da mesma maneira que Ele ama Jesus, o seu primogênito, o seu Filho único, Ele ama todos os demais que se achegaram a Ele através de Jesus, que somos nós, a igreja do Senhor. Versículo Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa, de tudo que eu falei, ou que eu ainda vou falar, se você entender este versículo aqui e praticar, trazer para a sua vida cotidiana, sua vida a partir desse momento, nunca mais vai ser a mesma. Aqui está nos orientando, explicando para nós o princípio das primícias, para você entender como é que nós devemos dar as primícias para Deus. Romanos 11:16. Se é santa a parte da massa, que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. Glória a Deus. O que significa? Que quando você dedica a primeira hora do seu dia para Deus, significa dizer que o resto das 24 horas do seu dia está consagrado a Deus, está abençoado. Quando você dedica o primeiro dia da semana, que é o domingo, para Deus, significa que a sua semana toda está consagrada e abençoada para Deus. Quando você consagra e você traz o seu primeiro salário para Deus, oferecendo por gratidão pelo emprego que Ele te arranjou, que Ele conseguiu para você, então todo o seu emprego, os seus anos vão estar abençoados enquanto você estiver naquela empresa, naquele trabalho. É assim, você consagra o primeiro para Deus e Ele consagra o resto referente àquela situação. Da mesma maneira, quando você traz o seu dízimo para Deus, 10% da sua renda para Deus, os 90% que fica com você, Deus abençoa e consagra através dos 10% que você trouxe. E por aí vai, meus irmãos. Quando você consagra a primeira hora do ano a Deus, né? Na época do ano novo, ao invés de você estar brincando, estar se divertindo, estar fazendo uma coisa e outra, estar comendo, na primeira hora do ano você fecha os seus olhos e fala a Deus e começa a agradecer a Deus, orar ao Senhor. A primeira hora do ano que você está entregando e consagrando para Deus, ali você está consagrando o seu ano todo para Deus, seu ano decorrente daquele momento em diante, você está consagrando para Deus todos aqueles 12 meses. É assim o princípio das primícias, meus irmãos. Então, quando nós entendemos isso, a coisa muda. Pessoas que têm casa alugada, o primeiro aluguel que ela alugou, ela está demorando. Uma pessoa que vem, uma pessoa de bem, para poder ela alugar aquela casa ali e passar 2, 3 anos alugado. E aí o que ela faz? O primeiro aluguel que ela recebe, ela oferta consagrando a Deus. Ali o inquilino que Deus vai mandar para ele, vai ser um inquilino abençoado, que não vai dar problema, que não vai atrasar o aluguel, que vai morar muitos meses ali e vai ser uma bênção. É mais ou menos assim.
para quem crê no princípio das primícias. Biblicamente falando,